Na lista de coisas que eu achei que eu já tinha abordado, mas aparentemente não, está o que deveria ser um crime. Na lógica anarcocapitalista, na lógica libertária, ou no caso, na lógica, o que deveria ser um crime e o que não deveria ser considerado um crime. E o princípio básico é o princípio de não agressão. Você não pode iniciar agressão, você não pode iniciar violência contra outras pessoas, por causa de direitos naturais. Uma coisa que é estudada meio en passant, assim, em cursos de direito, porque o nosso direito brasileiro é uma desgraça constante de positivismo, mas enfim. Direitos naturais. As pessoas naturalmente, por virtude da sua existência, têm vida, propriedade e liberdade, e você não pode atentar contra isso porque você também tem eles, e o fato que você existe mostra que esses direitos naturais existem e você não pode atacá-los. Ponto. Você não pode atacar a vida de alguém e depois exigir que a sua vida seja protegida, porque você atacou a categoria vida. Não há lógica interna nisso. Fora isso, então você tem que ter vítima. Você tem que ter alguém, uma pessoa definida, claro, não pode ser a sociedade. Não, um crime contra a sociedade. Tem vítima. Me apresente uma vítima. Você tem que ter uma vítima. Se não existe, não é crime. Não quer dizer que não há problema. Não quer dizer que não existe problema. Não quer dizer que é inteligente, que é bonito. Só porque assim, eu digo, ó, seguinte, você andar de bicicleta sem capacete não é um crime, porque não há vítima. O maluco olha isso e acha que eu tô falando que todo mundo tem que andar de bicicleta pelado, sem capacete, em cima de, sei lá, arame farpado. O maluco parece acha que... Só porque eu tô falando que não existe crime, que todo mundo deveria fazer isso. Não. Não. Só porque eu tô dizendo que, por exemplo, uso de drogas não é crime, não deveria ser crime. No Brasil mas a lógica brasileira de lei não faz nenhum sentido. Leia o preâmbulo da Constituição, você já vai dar muita risada, meu amigo. Mas, só porque eu tô falando que o uso de drogas não deveria ser crime, não quer dizer que eu tô dizendo que baseado tem que ser distribuído na porta da escola, minha gente. Vamos ser intelectualmente honestos um pouquinho, né? Isso então é o que deveria ser crime, há uma vítima, isso deveria ser restituído e isso precisa ir para uma resolução de disputas que se chama justiça, que inclusive não tem rigorosamente nada a ver com o Estado. Muitas pessoas juntam na cabeça delas que o Estado fornece lei e justiça. Então se você não tiver Estado, você não tem leis e justiça. Eu pergunto para vocês, nós temos o Estado brasileiro, nós temos lei e justiça? Não. Então, não tem união entre essas duas coisas. Ok? É só um disfarce, uma mascarazinha que o Estado coloca pra fazer você achar que isso é normal. Ou que isso deve ser assim. Mas não deve. É só hábito que você tem que eles deveriam fazer isso. Agora, você tem esses crimes com vítima. E você tem o que é sem vítima. E é comportamento. Qual que é a justiça? Isso é a maior, enorme maior parte de um corpo de leis atualmente. Crimes sem vítima. Porque os crimes com vítima, que são crimes, na verdade, você não precisa pôr crime com vítima, é só crime. Você não precisa nem realmente de legisladores. Porque assim, é uma lista relativamente curta de coisas que você pode fazer, comparado à lista que a gente tem hoje de crimes que são sem vítima. Você não precisa realmente de legisladores, você precisa de juízes, porque eles vão definir se existe vítima ou não, qual foi o dano e qual é a compensação, pronto. Você não necessariamente precisa de um corpo estabelecido, e você pode ter isso por tradição de maneira geral, que é o que acontece em sistema de lei constitucionário ou lei nórdica, esse tipo de coisa assim. Eles já tinham esse tipo de estrutura. Agora, você tem hoje um enorme gasto, que é boa parte do que deputados federais, estaduais e vereadores fazem, que é definir o que é comportamento das pessoas que pode ou não pode ser feito. E isso é criminalizar moral. Isso é você querer reger a vida das outras pessoas e punir elas por não viverem do jeito que você acha que elas deveriam viver. É aquele devaneio paternalista, eu adoro esse nome, paternalista, é você achar que você é o pai de todo mundo. Que todo mundo é um bebezinho de 2 anos e meio burro, que você tem que ir lá e cuidar dele, senão ele vai, sei lá, cometer suicídio. Porque ele é idiota. É paternalismo, eu adoro esse termo. E é aquele devaneio russoniano, eu adoro isso, o Luiz Felipe Pondé fala isso. Aquele devaneio russoniano de você é perfeitamente livre pra ser feliz exatamente do jeito que eu acho que você deveria ser feliz, sabe? Coisa ilógica, assim. E a maior parte da função desses legisladores é então definir o que são esses crimes, essas coisas que as pessoas não podem fazer, porque senão elas vão se perder na imoralidade, não sei. Só que isso é uma coisa que a Ayn Rand fala. Nossa, eu tô citador nesse vídeo, né? Raro isso. A Ayn Rand fala o seguinte: um comportamento moral, virtuoso, ético,
condutivo ao crescimento e desenvolvimento humano, que é o que libertários querem. Volta e meia a gente fica só em economia e tudo mais, mas é o que a gente quer. Uma sociedade de desenvolvimento humano, onde nós vamos para frente como uma espécie, como uma sociedade, como indivíduos. Isso deve, antes de qualquer coisa, ser feito por escolha. Moralidade, fazer o bem, deve ser feito porque ele é o bem. Porque você entende e reconhece que certas coisas são boas e certas coisas são más e você vai escolher fazer as boas. É uma escolha. Uma vez que você regulamenta isso por lei, você tira a opção da pessoa escolher ser boa ou má e direciona ela apenas para um lado que você pode inclusive estar errado. Você pode inclusive estar errado sobre se aquilo é bom ou mal mesmo. Olha, por exemplo, leis que obrigam guarda municipal a ir e confiscar a mercadoria de vendedores na rua e prender eles caso esses comerciantes entrem em desacato. E isso é moral? Isso é bom? Não, eu argumento que isso é mal. Isso é uma legislação que obriga pessoas a ser más, sendo que não há vítima. Mas você está regulamentando isso na direção de um certo suposto bem que o legislador, na cabeça dele, achou que era. E então, tirando a opção das pessoas de entender filosofia, de entender moralidade, de entender virtude, tirando a opção, tirando a necessidade disso, e estatizando, então, regulamentando um comportamento que elas devem ter. Você tem vários problemas nisso. Aí já dava pra acabar, porque você já tem um problema que daí você não tem mais um comportamento moral. Porque o comportamento moral só é moral por escolha. Se alguém é moral e bom por acidente, imagina algum caso assim que alguém fez uma coisa boa por mais pura cagada, o cara nem sabe o que ele tá fazendo. Você vai dar um prêmio de virtuosidade pro cara? Não. O bem e a virtude têm que ser escolhidos frente à tentação de se perder, de se destruir, de abandonar a vida. Essa é a virtude de você ir pro lado do bem. Mas, ok. Uma vez que você estatiza isso, que você regulamenta isso, como eu já falei, você tira a necessidade das pessoas de buscar entender o que é o bem ou o mal, o que é o certo, o que é o errado, o que é a virtude, o que é a perdição. Você fala pra ela, não precisa fazer isso, a gente resolve pra vocês, tá? Parem de pensar sobre isso. E aí você tem um dos grandes problemas, eu não sou religioso, mas você tem um decaimento da religião. Porque agora que você tá dizendo tudo que é bom ou ruim, elas precisam ir buscar orientação. Eu não acho que elas deveriam buscar em religião, mas essa é só minha opinião como ateu. Mas, enfim, elas não precisam ir aos seus representantes religiosos buscar, então, o que é virtude, o que é certo, o que é errado. Já tá falado pra eles. Dane-se. As pessoas não precisam estudar filosofia. Perde o sentido. Por que você vai estudar o que é bom, o que é ruim, se independentemente do que você descubra, você tem que fazer certas coisas, senão você vai ser preso? Por que você vai se dar o trabalho de entender isso? Você então elitiza, você faz uma terceirização moral filosófica de decisão do que é bem ou mal para um grupinho seleto de pessoas que vai então informar a massa mal banhada, retardada, imbecil e imoral do que ela tem que fazer para se salvar. O que nem a Igreja Católica presume capacidade de fazer. Nem a Igreja Católica, cujo líder se diz representante de Deus na Terra infalível em sua fala moral, presume obrigar as pessoas a seguir uma moral. Mas o Estado presume. Olha a bizarrice dessa estrutura. E uma vez que você tem isso, você vai ter eventualmente uma situação onde as pessoas não entendem mais por que elas sequer precisam ser morais. Elas não entendem mais sequer porque elas precisam ser boas. Se tudo é decidido e resolvido para elas e ensinado, qual é o sentido? Qual é o sentido delas buscarem esse conhecimento? Qual é o sentido delas se preocuparem com entender isso? Se preocuparem em crescer? E você tira desses seres humanos, via crimes sem vítima. Não, a gente vai então regulamentar drogas, vai regulamentar quem pode beber, quem não pode beber, vamos regulamentar o que vocês têm que estudar, vamos regulamentar de que maneira vocês têm que fazer sexo. Você eventualmente tira dessa pessoa a decisão sobre a virtude ou não dela. E aí você tem um decaimento moral gigantesco rapidinho. Você não pode querer, e isso você olha agora, isso eu sei que é o meu lado conservador, meu Olavo saindo, mas você não pode então ter uma sociedade que criminaliza ou descriminaliza a moral, que regulamenta isso via lei e punições estatais, fazendo então essa terceirização moral gigantesca da população, onde ela não precisa mais se preocupar,
Ela não precisa mais se orientar por isso, porque já está sendo tudo decidido por ela. Você não pode fazer isso por muito tempo, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. E depois esperar que essa sociedade, por, sei lá, hobby, busque moralidade. Eles vão parar de fazer isso. Você não pode fazer uma terceirização moral e depois esperar que a sociedade por si, que os indivíduos por si, busquem isso. Quanto mais você faz isso, quanto mais você faz esse controle do que é certo, o que é errado para a vida dos outros, mais os outros vão parar de fazer isso. E vai chegar um ponto onde você vai ter uma sociedade imoral, uma sociedade que não sabe, que não tem relevância, que não entende a relevância disso, que não consegue mais compreender a necessidade de estudar essas questões, porque isso foi retirado deles. E aí você acaba com uma profecia autorrealizável de que aquilo que você argumentou que não existe, aquilo que você argumentou que existia, que era uma sociedade que não sabe moralidade, sabia, mas aí você toma isso delas e eventualmente ela desiste. Você tem uma profecia autorrealizável. Você tem uma situação onde você cria o problema que não existia, que você fingiu resolver. O que é extremamente curioso, as pessoas não veem a conexão disso. Crime é quando você ataca outra pessoa. O que você vai fazer com você mesmo é uma questão extremamente importante, que não tem nada a ver com o Estado. Ok? Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.